Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática do ensino fundamental. Aqui quem fala com vocês é o professor Henderson e hoje vamos abordar o tema envolvendo subtração de números naturais. Bom, você já sabe, inscreva-se no canal caso queira ficar sempre por dentro de novos assuntos que eu vou trazendo constantemente e, em caso de dúvidas, não hesite em deixar no comentário que assim que possível eu tento resolvê-lo. Sem perder mais tempo, vamos lá. Vamos entender de verdade como é que funciona a segunda operação básica da matemática. Quando é que eu vou usar uma subtração? Bom, eu posso pensar em usar subtração sempre que eu preciso retirar uma quantidade de outra. Utiliza-se muito também o termo calcular a diferença, e calcular a diferença está diretamente relacionado a perceber quanto que uma tem a mais ou a menos do que a outra. Eu também posso utilizar a subtração quando eu preciso resolver problemas do tipo completar, quanto que falta para que algo ocorra. Então, eu tenho também, para finalizar aqui, a questão de comparar duas quantidades. Só que esse comparar duas quantidades também acaba sendo uma ideia de que quanto uma tem a mais do que a outra, qual é maior, qual é menor. E aí quando pergunta se o quanto, eu caio nessa questão de comparar duas quantidades. Então se a gente for olhar bem, a subtração está diretamente relacionada a alguma dessas quatro ideias aqui. Eu preciso saber realmente quais são, primeiro, os termos de uma subtração. E os termos de uma subtração, assim como a adição possuía os nomes parcelas e soma ou total, os termos da subtração vão receber nomes. E o primeiro termo de uma subtração recebe-se o nome minuendo. O minuendo é sempre a quantia de onde algo vai ser retirado. O que vai ser retirado é o meu segundo termo e recebe o nome subtraindo. O que resta, ou seja, a diferença entre os dois números, resta ou diferença, é o nome dado ao resultado de uma subtração. Então, quando eu faço minuendo menos o subtraindo, o que eu obtenho é o resto ou a diferença. Bom, sendo assim, podemos ir diretamente para os nossos exemplos. Veja bem aqui, ó. Lembrando que problemas é sempre importante fazer uma leitura atenta para descobrir o que é dado para mim e o que ele planeja saber. Então veja só, uma fábrica produziu 2.515 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 975 dessas peças saíram defeituosas. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Então por que eu sei que esse problema é uma subtração? Eu tenho um total de peças e eu preciso retirar uma parte defeituosa para descobrir quantas não têm defeito. O total de peças é o meu minuendo. As peças que eu vou retirar porque estão defeituosas é o meu subtraindo. E o que eu tenho de resultado aqui é a diferença ou o resto. Vamos usar muito o nome diferença, tá? Vocês vão encontrar muitas vezes um problema perguntando qual é a diferença entre isso e isso, então sempre que você vir isso, você já sabe que esse probleminha está envolvendo uma subtração. E aqui não tem segredo. Subtrai unidade de unidade, dezena de dezena, centena de centena, e a gente acha a resposta que já está aqui. Olha esse segundo exemplo agora para vocês. De 1930 até 2006, foram realizadas 18 Copas do Mundo, e o Brasil participou de todas, tendo marcado 202 gols e sofrido 84. A diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos é o saldo de gols. Então, qual é o saldo de gols do Brasil em todas as Copas no período? Bom, olha aqui, tem uma definição aqui, ó. Saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Então, quando ele me pergunta qual é o saldo, ele está querendo que eu calcule a diferença, onde o número de gols marcados é o meu minuendo e o número de gols sofridos é o meu subtraindo. Então, fazendo a conta, a gente chega na resposta que encontra-se logo aqui abaixo para vocês. Então, veja bem que o problema não me disse que era para fazer uma subtração, mas a palavrinha diferença já me deixou clara essa ideia que eu tenho que usar uma subtração.
Bom, no nosso terceiro exemplo agora, nós temos a população de duas cidades. Um levantamento realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que em 2005, duas cidades da Bahia tinham determinada quantidade de habitantes. Ele pergunta quantos habitantes Senhor do Bonfim tinha a mais que Xique-Xique. Bom, então se ele está me perguntando quantos a mais, é justamente aquela ideia de subtração de novo voltando para mim. Então eu pego quantos o Senhor do Bonfim tinha a mais. Então o Senhor do Bonfim é um número maior que o Xique-Xique. Então a população de Senhor do Bonfim é o meu minuendo e a população de Xique-Xique é o meu subtraendo. Fazendo os cálculos, eu encontro novamente qual é a diferença ou o resto e com isso eu consigo formular a minha resposta. Os cálculos estão sempre feitos aqui, é só vocês analisarem se estão certos ou não. E como último exemplo para vocês, ele me diz que a produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Neste mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? E aqui está novamente, eu tenho o total, eu preciso de 5.000 tijolos no mês, a quantidade que já produziu, quanto falta. Então, como eu tenho a ideia de ter que calcular quanto que falta, essa questão realmente é uma subtração. E a subtração é só fazer o que eu preciso menos o que eu já tenho. O que eu preciso é o minuendo e o que eu já tenho é o subtraindo. Fazendo os cálculos, encontramos a diferença ou o resto. Bom, com esses exemplos, eu começo a perceber um negócio aqui. Existe uma relação entre adição e subtração. Adição e subtração estão diretamente ligadas pelo seguinte fato. Veja isso. 9 menos 5 é 4. Mas eu sei que se eu pegar 5 mais 4, dá 9. O 9 era o minuendo, o 5 era o subtraendo e o 4 era a diferença. Da forma como ficou organizado aqui, o 5 eu sabia que era o subtraindo, o 4 eu sabia que era a diferença e o 9 eu sabia que era o minuendo. A gente sabe que essas duas expressões são verdadeiras. E como elas usam os mesmos valores, a gente diz que são expressões equivalentes. Então, 9 menos 5 é igual a 4, é o mesmo que dizer que 5 mais 4 é igual a 9. Aqui eu tenho uma subtração, aqui eu tenho uma adição. Então, aqui eu tenho uma relação fundamental da subtração. Minuendo menos subtraendo é igual a diferença. É isso que eu estou vendo. Mas, e se em algum momento me faltar um minuendo e eu quiser encontrá-lo, é só lembrar disso daqui. Se eu somo o subtraendo com o resto ou a diferença, quem eu obtenho é o minuendo. Então, essa é a relação fundamental. Se minuendo menos subtraendo é igual a diferença, então o subtraendo mais a diferença é igual ao minuendo. E aí eu consigo concluir que a subtração é a operação inversa da adição. Veja como isso é verdade. 20 mais 15 é igual a 35. 35 menos 15 realmente é igual a 20. E aqui acaba a nossa aulinha sobre subtração. Então, veja, tanto que é simples, procure entender essa relação entre adição e subtração. Na hora de ler um problema, leia com bastante calma, com bastante atenção, que você conseguirá identificar claramente qual é a operação que tem que ser utilizada e lembrando daquelas palavras-chave, aquelas ideias-chave para saber quando é que devemos fazer uma subtração. Então é isso, fiquem com Deus e até uma próxima aula.